onde investir 189 milhões de reais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. E isso seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, que são nossas raízes, que são os apostos, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simples. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar como você poderia investir 189 milhões de reais. Então vamos no vídeo entender melhor essa questão. Então, pessoal, para você que não sabe, ontem inclusive a gente falou sobre isso, né, sobre a Mega Sena, né, apostas esportivas ou não, né, e a questão da volatilidade e do retorno esperado em torno desses investimentos, né. A questão toda, né, que eu coloquei lá que na maioria das vezes você vai perder tudo, né, ou seja, o retorno esperado é menos 100%, com uma volatilidade bem baixinha, né. Aí você poderia ter se perguntado lá, digamos, não, mas o cara ganhou lá na Mega Sena, na Mega da Virada, ele fez uma única aposta, tá, uma aposta simples de 4,50 e ganhou lá 189 milhões, tá. Quando a gente fala lá naquela relação risco-retorno, aquilo é o retorno esperado, tá. Isso significa que na maioria das vezes você vai esperar algo desse tipo. Esse caso do apostador lá que colocou 4,50 e retornou 189 milhões, isso é uma situação fora do esperado, tá? Ou seja, acontece, pode acontecer, como aconteceu, obviamente, né? Mas a probabilidade disso acontecer é baixíssima, né? Ele está ali na região daquilo que a gente chama de cisne negro, né? Várias vezes eu já falei por aqui, em outro vídeo eu posso falar novamente sobre essa questão do cisne negro. Mas enfim, hoje a gente vai falar exatamente, porque hoje eu vi uma notícia em que a pessoa que ganhou lá esses 189 milhões, né, que dividiu a aposta entre duas pessoas, né, na verdade dois grupos, e, na verdade uma pessoa, que foi essa pessoa lá, ganhou sozinha, e um outro grupo lá de apostadores. Eu vou falar especificamente dessa pessoa que ganhou hoje, né, que retirou o prêmio hoje, né, no caso de 189 milhões. Dificilmente ela vai ver esse vídeo aqui, mas se ela ver esse vídeo, eu espero que ajude, obviamente. Mas o objetivo é ajudar todo mundo aqui. Na verdade, o plano 5 são os primeiros 5 dígitos, né, de investimentos. Mas, no caso dele, né, ou dela, a gente está falando aí nos primeiros 9 dígitos de investimentos, que seriam exatamente os 189 milhões de reais. Mas vamos entender como eu poderia, de repente, ajudar, se fosse um filho meu, um parente meu, como eu colocaria a possibilidade de investir esses 189 milhões. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, tá? É apenas uma forma ilustrativa, principalmente para essas pessoas que podem ganhar dinheiro rapidamente, né, que foi o caso, né, e de repente, na maioria das vezes, não estão preparados para aquela grande quantidade de dinheiro. Então vamos lá entender melhor as possibilidades. Então vamos lá aqui, pessoal, entender como eu poderia, como que você poderia, na verdade, se você for o ganhador ali de 189 milhões, como você poderia investir, né? A pessoa que construiu passo a passo uma fortuna desse tipo, dificilmente vai fazer alguma besteira, né? Eu falo dificilmente porque pode acontecer, tá? De acontecer algum erro lá de decisões ao longo desse período da construção desses primeiros 9 dígitos de investimentos, tá? Mas, enfim, o principal erro, né? Vamos colocar o principal erro que o apostador poderia fazer ao receber essa fortuna, né, de 189 milhões de reais. O principal erro é exatamente como o principal, usar o principal. Caso você não saiba o que é o principal, é exatamente esse o problema, tá? E isso não tem a ver com uma pessoa saber matemática ou não, tá? Eu sou engenheiro de formação, e mais há um tempo atrás, né, quando eu não entendia sobre investimentos, quando eu era simplesmente classe média gastadora, eu não entendia essa questão, tá? Eu sou engenheiro, formação, engenharia, conheço matemática, sei matemática, tá? Isso não tem nada a ver com saber ou não matemática, tá? E sim é educação financeira. Tem um pouco de matemática, mas não é aquela matemática complexa que a gente vê lá na engenharia. Então a questão é que o principal é exatamente o prêmio, né? No caso, esses 189 milhões. O principal erro aqui vai ser pegar esse principal, que a gente chama de principal, o dinheiro, né? E começar a comprar bens, né? Sei lá, vai separar lá, vou comprar uma mansão, uma casa de luxo, né? E a pessoa lá compra uma casa de luxo, vou colocar aqui de repente de 10 milhões, e aí compra vários carros, né? Uma porcentagem lá para carros. E aí vai, né? Sei lá, vou colocar 2 milhões. E aí viagens, coisas etc. E isso tudo para mobiliar a casa e tal, né? E acontece que isso aqui vai diminuindo. Então, os 189 milhões, de repente, rapidamente, e aí vai ajudando outras pessoas, né? Esses 189 milhões, de repente, pode virar aí rapidamente 100 milhões.
Ah, mas 100 milhões é muita grana. Só que o que acontece? A pessoa ainda continua usando o principal, né? O principal para utilizar para bancar a casa, bancar os carros, ou seja, bancar que eu falo seriam as despesas, né? Isso vai gerar despesa, ou seja, dinheiro que vai sair do caixa da pessoa. E ela utilizando esse principal, e é por isso que vocês ouviram, vocês veem muitas histórias em que essa pessoa que ganhou aquela fortuna lá, ela pode chegar novamente a zero, tá? Não, Edgar, isso é impossível. Não é impossível. Acontece exatamente porque a pessoa utiliza o principal para comprar os bens e bancar os bens. Isso acontece também muito na vida de jogadores, tanto da parte de futebol, a parte de basquete, qualquer jogador que ganha uma grande quantidade de dinheiro mensalmente, ela pode estar utilizando, ela ou ele, né, essa pessoa pode estar utilizando o principal para bancar, ou seja, a sua renda ativa é para bancar tudo, né? Compra casa, compra carros, banca as casas, os carros, né, as mulheres ou os homens, né? Então isso acaba reduzindo a zero em pouco tempo, né? Ou seja, aquele dinheiro que aparentemente seria interminável, termina. E a pergunta é, tá, como eu posso usar então esse dinheiro? Aí é que está a questão. E agora eu vou mostrar como eu faria, tá? Aí se você é o ganhador e está vendo esse vídeo, né, você vai decidir. Primeira coisa, esses 189 milhões, tenho 189 milhões, eu poderia dividir aqui em Brasil e Estados Unidos. Investimentos, tá? Perceba bem que eu não estou falando em comprar casa, em comprar carro, nada disso. Isso vem depois que eu já vou explicar. De repente aqui, para facilitar, vamos colocar 50%, 50%, tá? Ou seja, metade do dinheiro ia lá para os Estados Unidos, metade para o Brasil. Isso aqui dá em torno de 94,5 milhões Brasil e 94,5 milhões Estados Unidos, tá? E a primeira coisa que você tem que entender, você ganhador, se você estiver assistindo esse vídeo, é que esses 94,5 milhões vai ter que ser convertido em dólares. Quanto é que dá? Então, aqui dividindo por 6, que seria mais ou menos o dólar, 15,75 milhões de dólares, tá? Aqui já eu tenho aqui dólares. Aqui está em real, tá? Aqui você tem em real e aqui já convertido. Isso aqui é tudo em real. Aí a pessoa poderia, de repente, dividir mais, tá? Mais para os Estados Unidos, 75, 25, 75, aí é a decisão da pessoa, tá? Então, primeira coisa, foi isso, né? E agora, pegar esse valor, dividir em investimento. Isso é uma coisa que a gente prega tanto aqui no nosso plano 5, quanto na formação investidor quântico. Formação investidor quântico é uma formação que a gente tem especialmente para os nossos assinantes dos nossos planos VAPT, em que a gente ensina realmente como é a formação, como é que você pode pensar de uma forma quant nos seus investimentos. E lá a gente tem a parte de investimento de forma passiva e investimento da sua forma também ativa. Investimento de forma ativa é exatamente você comprar os ativos, tá? No caso, individualmente, né? Sejam fundos imobiliários, ações ou ETFs, no caso de investimento passivo, tá? Então você teria que dividir qual seria a porcentagem desses 94,5 bilhões e qual seria a porcentagem desse investimento passivo e investimento passivo. Aqui, no caso, ações e FIIs, né? Só para você ter uma ideia, desses 94,5 milhões, eu vou colocar aqui 94 milhões e 500, né? Que é exatamente esse valor. Eu vou colocar aqui um rendimento de 5%, tá? Que não é impossível de você obter aqui no Brasil. Isso aqui é de renda passiva, tá? Não confunda renda passiva com investimento passivo, já é outra história. A gente explica lá na nossa formação investidor quântico. Então a gente teria 4 milhões 725 mil reais por ano, tá? Se eu dividir isso por 12, que seria o número de meses, então eu tenho aqui a pessoa recebendo 393.750. Vamos colocar aqui, vamos arredondar aqui, 400 mil, para ficar mais fácil para mim aqui. Então, 400 mil reais de salários mensais. Tá? Perceba, a pessoa ganha uma fortuna aqui, 400 mil reais de salários mensais. Mas, com esse valor, a pessoa não compra uma casa imediatamente de 2 milhões. Para ela comprar uma casa de 2 milhões, ela tem que economizar aqui 400 mil, né? Ela recebe mensalmente, então ela vai economizando. É diferente da pessoa pegar o principal e usar para fazer a compra lá da casa de 2 milhões. Não sei se vocês estão pegando aqui a questão.
E aqui, na parte de investimento nos Estados Unidos, também recai na mesma situação, tá? Investimento na forma passiva e investimento na forma ativa também, dividiria o portfólio. Aí é a pessoa que vai decidir quanto ela pode dividir. A gente ensina isso também lá na nossa formação Investidor Quant, na FIC. Mas enfim, aqui esses 15,75 milhões, eu poderia ter, de repente, vamos colocar um valor lá também. Esses 15, lá é mais difícil, tá? Lá nos Estados Unidos conseguir uma renda passiva mais elevada, tá? Do que, por exemplo, 5%. Vamos colocar 2% para ser bem conservador. Então, vezes 0,02. Isso de renda passiva. Então, 315 mil dólares anuais. Se você pegar e dividir por 12, 26.250. Vamos arredondar para 27 mil, tá? 27 mil dólares por mês, tá? Ou seja, eu tenho 400 mil reais por mês, mais 27 mil dólares por mês. 27 mil, só para ter uma ideia, 27 mil, vezes 6, né? Que no caso seria o dólar, né? Seriam 162 mil. Ou seja, 162 mil mais 400 mil reais, se eu pegar tudo em real, ou seja, mais de 1 milhão, mais de meio milhão por mês, a pessoa poderia ter em renda passiva, né? Renda passiva, ou seja, sem trabalhar. Percebo, reforço novamente, é nesse ponto que as pessoas erram, tá? É que elas, em vez de utilizar a renda passiva, seja com ganho capital, seja com rendimento através de dividendos, ou juros sobre capital próprio, qualquer forma de renda passiva também, em vez de usar a renda passiva, ela usa o principal. Esse que é o ponto, tá? Então, aqui seria em torno de 500 mil por mês que ela poderia usar, que é muita grana, né? A pessoa ganhar 500 mil reais por mês. Mas vejam bem como é diferente. A pessoa ganhando 500 mil reais por mês, para ela comprar uma casa de 2 milhões de reais, ela vai ter que fazer um planejamento. Ela não vai pegar 500 mil reais, ela não vai pegar aquele dinheiro e comprar tudo de uma vez, né? Ela vai ter que dividir, sendo que ela tem as despesas pessoais também, né? Ou seja, ela vai ter que fazer um planejamento para comprar aquela casa de 2 milhões, para comprar aquele carro importado de 300 mil, de 500 mil, não importa. Ela vai ter que planejar com essa renda passiva que a pessoa vai ter. Então, essa que é a diferença da pessoa que tem uma educação financeira e recebe um prêmio desse tipo e uma pessoa que não tem educação financeira, né? É exatamente lidar com o principal, certo, pessoal? É essa que é a principal diferença, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês e, de repente, para a pessoa que ganhou esse prêmio aí, que foi uma sortuda, e parabéns pela vitória, né? Foi uma vitória, ganhou, teve sorte, não tem problema nenhum. A pessoa que ganhou essa fortuna é merecedora, ela merece, ela ganhou. Então, ela tem que fazer o uso daquele dinheiro de uma forma mais bem adequada possível, né? Mas, enfim, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que também quer a liberdade financeira, né? Que geralmente vai ser lá no plano 7, né? A gente está no plano 5, já encaminhando para o plano 6. E agora, quem sabe, a gente vai trazer cada vez mais gente lá para o plano 7, lá os nossos alunos também na formação Investidor Quant. Não esqueça de deixar o like, não esqueça também de deixar seu comentário e de se inscrever no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Até amanhã.